Gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Ou boa noite, se for boa noite, enfim, como é que está por aí? Tudo certo? Espero que esteja certo, tudo bem na medida do possível. Espero mesmo. Hoje a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar sobre compulsões, sobre coisas que você não consegue fazer de outro jeito. Por que eu faço isso desse jeito se eu não quero fazer desse jeito? Eu queria fazer de outro jeito, mas eu acabo fazendo daquele jeito. Eu queria não repetir esse padrão, acabo repetindo. E aí a gente vai falar especialmente sobre compulsão alimentar, mas não só, assim, mas assim, um recorte assim, sobre isso, sobre vícios diversos, assim, compulsões assim, né, de vício mesmo, vício. Redes sociais também pode entrar nessa história, sobre coisas que a gente vai sem conseguir parar, a gente quer parar como se tivesse uma luta dentro da gente acontecendo, assim, entre uma coisa que você quer fazer e uma coisa que você acaba fazendo. Se eu não quero mais fazer, por que eu faço? E aí, para quem entende especialmente de compulsão alimentar ou coisas assim, é uma coisa muito intensa, muito difícil e muito sofrida. Bom, e aí a gente vai tentar entender isso dentro de uma perspectiva teórica, sim, fazendo uma comparação assim, teórica entre o momento que o Freud pensa na psicanálise, a ideia da repetição, assim, mais claramente na obra dele, e hoje em dia a perspectiva da neuropsicanálise, que assim faz uma junção que eu tenho usado muito aqui, entre a psicanálise e a neurociência afetiva, a neurociência dos afetos. Bom, aí a gente vai fazer essa espécie de articulação teórica que eu acho que vai ajudar. Por que a gente vai fazer? Não é porque eu quero ficar falando, não. É porque eu acho que... Não é porque eu quero ficar dizendo o que é o conceito, tá? Também quero, mas não é só por isso. É porque eu acho que quando você entende a construção dos conceitos, assim, melhor, entende por quê e tal, você tem também mais chance de entender maneiras de olhar para você, né? Maneiras de se entender. E aí você pode, então, achar boas maneiras de se entender, melhores maneiras de se entender. Então, a gente vai fazer essa perspectiva teórica e no final dela, dentro da hipótese da neuropsicanálise, olhar para uma coisa que então a saída para isso seria isso, né? É claro que eu não vou dar nenhuma resposta assim, tipo, você para resolver sua compulsão faz X ou Y, porque isso não existe. Mas eu acho que eu vou conseguir dizer algumas coisas que vão talvez fazer você... cara, talvez tenha a ver com isso mesmo. Então talvez se eu lidar com isso, eu consiga resolver aquilo, sacou? Se eu lidar com isso, talvez eu consiga resolver aquilo. Então, vamos nessa, vamos enfrentar esse assunto do por que eu repito, por que eu não consigo parar, por que eu não consigo me controlar. Em campos diversos, né? Campos afetivos também, obviamente, a repetição aparece muito. Mas vamos lá, vamos pensar sobre isso, que eu acho que a gente pode chegar numa compreensão, assim, numa coisa mais interessante, tá bom? Vamos lá, preparados? Pega aí um café, alguma outra coisa assim que você queira, enfim, o que você quiser ou não quiser, e aí a gente vai em frente, certo? Vamos lá. Bom, essa pergunta, por que eu repito? Por que eu faço isso desse jeito? Se eu não queria fazer isso desse jeito? Se eu racionalmente, vamos dizer assim, não queria repetir esse comportamento, né? Essa colocação, essa atuação, essa ação no mundo, por que eu faço assim? Se eu não quero, teoricamente, ou tem uma coisa em mim que quer que eu não quero, então uma espécie de luta dentro de você. É uma coisa muito intensa e que se apresenta em muitos campos da nossa vida diferentes, né? Ela se monta em muitos lugares diferentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ideia da compulsão no sentido de compulsão alimentar, vício e tal. Mas tudo que eu disser pode ser usado contra você em outros campos da sua vida, beleza? Isso é importante. Então vamos lá. Para começar a história, eu vou voltar lá para o Freud, para 1920, um texto que chama Além do Princípio do Prazer, que ele então está tentando entender por que alguns caras que voltaram da guerra, Primeira Guerra Mundial, têm uns sonhos lá que ele não consegue enquadrar na teoria dele que ele desenvolveu sobre os sonhos, desde 1900, a interpretação dos sonhos, que ele entendia o sonho como uma realização alucinada dos desejos, né? O sonho é uma maneira de realizar desejos alucinadamente, né? Então, só que esses sonhos desses caras, traumatizados assim de guerra, não faziam sentido para o Freud. Então, ele se vê obrigado, ou enfim, ele acha uma maneira de enfrentar isso, que é inventar, postular, como ele vai dizer,
uma pulsão, um impulso básico na gente que ele vai chamar de pulsão de morte. A teoria das pulsões, que são esses impulsos, o que faz a gente, né? Essa coisa que faz a gente ir ou não ir, enfim, o que é pulsão, né? Essa coisa que faz a gente ir, se movimentar, o impulso básico, né? É um conceito super complicado porque ele é meio limite entre a sua necessidade biológica e aí é o que entra na sua atuação no mundo, nas suas escolhas e tal. Então a pulsão pro Freud, assim, é essa história que está no id, assim, lá no id, né? O id, a base do inconsciente freudiano, ele é pulsional, assim, ele é um troço, umas energias que acontecem na gente. E ele então vai pensar que parte dessas energias, uma parte importante, é composta da pulsão de morte, né? E os seus derivados, assim, né? O que vem da pulsão de morte. E aí ele vai entender a gente como uma luta entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Então essa seria a dualidade básica para o Freud, assim. A gente é uma luta entre essas duas forças, né? A nossa vida é meio que pode ser entendida assim. Tá, que tem assim, não sei se você percebe um cheiro assim de bem e mal, né? Assim, lá no fundo. Não é moralizado o que ele está falando, porque o Freud não é besta, mas tem isso ali, uma certa coisa de claro e escuro e tal, uma dualidade assim básica. Né, uma dualidade, uma luta básica. Assim. E ele vai entender essa pulsão de morte como uma coisa que meio que impulsiona a gente, né, pro fim, pro zero, né, pro apagamento. Então tem uma coisa que impulsiona a gente para a vida e uma coisa que impulsiona a gente pro apagamento. Isso é uma coisa que ele entende lá. E aí ele vai então pensar dois princípios, né? Um é o princípio do prazer, que rege o inconsciente, né? Que rege o funcionamento do meu inconsciente, do seu também. Para o Freud é assim, eu quero ter prazer, então meu inconsciente é pautado por isso. E aí teria o princípio da realidade, que é o princípio no qual o ego funciona, assim, posso, não posso, como eu faço. Princípio do prazer quer reduzir tensão. Tem uma tensão que sobe e o princípio do prazer quer falar, cara, você tem que relaxar isso aí. Já expliquei o princípio do prazer aqui muitas vezes. A ideia é que para o Freud o princípio do prazer é a ideia da redução da tensão. Tem uma tensão que aumenta e aí diminui, assim, né? Isso é o prazer. O prazer é essa volta, essa redução de tensão. E aí, isso está ligado, né, estaria ligado, então, assim, à pulsão de vida, né, essa busca do prazer. Só que ele vai, por isso que esse texto fundamental lá chama Além do Princípio do Prazer, né, além do princípio do prazer, que é esse princípio, né, de redução de tensão, ele vai pensar a pulsão de morte, que estaria funcionando de acordo com um outro princípio, que ele vai chamar de princípio de nirvana. Olha que maneiro, ó, pessoal do budismo e tal. O princípio de nirvana tenderia ao zero, né? Uma coisa de querer tender ao zero, assim, de querer apagar, de querer parar, né? Anular. E aí ele vai usar argumentos da biologia, né, de como os animais estão destinados à morte, em última análise. Ou de maneiras mais complexas, depois da reprodução e tal, ou realmente de maneiras mais simples, em animais ou em organismos, organismos mais simples, que vão para a morte mais rápido, né? A gente, os multicelulares, vão tendo que reproduzir e tal, e os outros é mais uma coisa assim mais simples, mais direta, né? Então, mas ele entende que a vida está tendendo para a morte, né? Então a vida e a morte estão assim meio que lutando nessa mesma coisa. E aí com isso, ele vai então explicar comportamentos destrutivos, né? Comportamentos destrutivos, masoquismo, uma porrada de coisa que a gente vê na nossa vida, e é a repetição que você então parece estar querendo se fazer mal, né, nesse sentido. Ele vai explicar por essa função da pulsão de morte, sacou? Eu tô simplificando muito, vocês sabem, né, mas pega lá esse texto, Além do Princípio do Prazer, e lê, e você vai saber melhor do que eu te explicando, tá? Mas enfim, é isso aí, a ideia básica é essa. Aí a partir daí, essa luta entre vida e morte pauta a obra do Freud. Depois ele tem, para entender bem isso, você pode ler 3 textos na sequência. Um é o Além do Princípio do Prazer, o outro é o Eu e o Id, que ele também usa essa pulsão, né, para entender as nossas estruturas, como é que a gente funcionaria, o nosso aparelho psíquico, por que a gente funciona assim, o assado, qual que é a nossa estruturação mesmo. O Eu e o Id é um texto que eu já indiquei aqui várias vezes. E depois também tem um texto que é bem interessante para você pensar sobre isso, que é o problema econômico do masoquismo, que é assim, se o inconsciente funciona por princípio do prazer, por que a gente faz masoquismo então? Né? Por que a gente se machuca, vamos dizer assim, né? Por quê? E aí então ele vai usar a pulsão de morte para tentar entender o masoquismo. Beleza. Então tem isso aí e tal, tem esse conceito e tal que a gente pode usar ele para entender. Então você pode pensar assim, eu estou fazendo isso assim, eu estou me machucando assim, eu estou me maltratando, eu estou comendo compulsivamente e tal, ou usando sei lá o que,
por conta da pulsão de morte. Aí você vai, então, achar maneiras de tentar lidar melhor com a sua pulsão de morte, né? Em certo sentido, poderia ser isso. Eu adoro o Além do Princípio do Prazer. Eu adoro, eu acho muito legal, acho um texto lindo, assim, eu acho muito maneiro e tal. Mas eu acho complicada essa ideia, assim, da pulsão de morte. Eu falo, mas não tem uma força na gente que empurra a gente para a morte, assim, que força é essa? Eu acho meio assim, meio uma narrativa assim, meio teatral, sabe assim, meio trágica e tal. Bonita, mas acho difícil de entender isso no funcionamento orgânico da gente de fato. O Freud, inclusive, fala isso, ele fala daqui a um tempo, ele fala isso em vários lugares sobre as pulsões, sobre os impulsos. Daqui a um tempo a biologia vai dizer pra gente, a gente vai conseguir saber o que é que existe realmente. Agora eu estou inventando uma coisa aqui, estou postulando uma coisa, estou propondo um modelo para ver se a gente consegue lidar com o que a gente tem. É isso que ele fala, é isso que ele faz. Então a gente também não tem que considerar as palavras do Freud como sendo uma coisa em si, né? Como sendo lei. Não é lei, é uma hipótese que o cara está formulando lá. Nada é lei, né, nesse sentido, eu acho. Bom, beleza, mas aí a vida caminha, a gente lida com essa noção de pulsão de morte, aí ela pode explicar pra você, então você quer se destruir, você tá se machucando, e tudo isso que você provavelmente já ouviu muitas vezes na sua vida, desde o dedo podre até quem realmente é dependente químico, por exemplo, tem um pouco essa ideia de que você tá se fazendo mal, né? Tá, e aí a gente pula no tempo, chega então à década aí de 90, né, mais ou menos, ou 2000, e a gente então encontra essa teorização da neurociência afetiva, a neurociência dos afetos. Afetos não é porque ela é fofa, afeto é porque ela pensa os nossos afetos. Eu já expliquei isso muito aqui, vou falar rapidamente de novo hoje. No vídeo da semana passada eu expliquei também isso, de novo, toda vez eu falo, para quem já se cansou, desculpa, mas vou falar de novo. Então, a neurociência afetiva, especialmente, eu uso aqui como referência, tem várias pessoas, né? Mas o cara que cunhou esse termo, que é o Jaak Panksepp, ele inventou esse termo, Affective Neuroscience. Ela pensa esses 7 afetos emocionais básicos, né? Ele chama de Emotional Affects. Tem vários tipos de afetos no nosso corpo. Tem os afetos homeostáticos, que medem fome, sede, regulação térmica, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô. Esses são os afetos homeostáticos. Tem os afetos, no outro lado, os afetos sensoriais, que medem a nossa relação com o mundo, assim, amargo, tal, gostoso, né, que estão mais ligados para o lado de fora. E tem um terceiro tipo de afeto, que são os emotional affects, que são os afetos emocionais, que são as nossas emoções, né, que são, de novo, assim, as bases do nosso funcionamento emocional, as bases genéticas, filogenéticas, que estão em todos os mamíferos, isso é um fato científico, né? A gente pode não querer, mas estão. Então, isso não quer dizer que, como eu sempre digo, isso não quer dizer que a sua vida vai ser determinada por isso, mas isso é uma base para a gente poder olhar, né? Então, esses afetos básicos, esses 7 que eu vou botar aqui, de novo, sempre boto eles aqui para a gente registrar, eles estão equiparados assim muito diretamente ao conceito pulsional do Freud. São esses impulsos básicos que fazem a gente agir no mundo, né? E que são, assim, a gente não escolhe eles existem, né? Eles existem. Então, a teoria pulsional freudiana, essa coisa da pulsão de morte, o que impulsiona a gente, o que faz a gente fazer aquilo ou aquilo outro, na minha opinião, tem que ser revista em função disso. E aí, a partir de agora, eu vou falar da perspectiva de um outro cara, e eu vou botar um texto que ele fala muito bem sobre isso aí embaixo, é um cara que chama Mark Solms, que é um psicanalista, mas ele é neurocientista também, né? Então, ele é o cara que inventou o termo neuropsicanálise. Neuropsicanálise. E não é qualquer psicanalista, ele é o novo tradutor da obra completa do Freud para o inglês, né? Então, não é assim um cara qualquer. Então, ele vai usar esse conhecimento da neurociência, das pesquisas da neurociência, especialmente da neurociência afetiva, não a neurociência computacional, assim, tal, mas essa neurociência que considera que a gente é em base afeto e afetação, sentir, sentimento, sensação, né, tudo isso que acontece, feeling, né, que a gente esses troços que a gente sente e que depois que vem uma consciência cognitiva, mas ele vai usar tudo isso para articular isso com os conceitos da psicanálise. E aí, com isso, a pulsão de morte perde lugar, né? Ele não tem aqui nessa lista de 7 pulsão de morte. Não tem, não rola, não rolou, não acharam, não encontraram lá e tal.
Você pode continuar acreditando na pulsão de morte? Pode. A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas eu, aqui, sempre desconfiei desse conceito, sempre achei bonito, mas sempre desconfiei. Então, quando me deparei com essa teorização pulsional da neurociência afetiva, eu falei, bom, isso é mais interessante. E aí, a função que a pulsão de morte ocupa seria substituída por uma outra coisa, que é um conflito entre esses sistemas todos, né, que às vezes se batem, que não se entendem muito bem, e a realidade também. Então eu vou dar para você um exemplo, finalmente chegamos a um exemplo que vai te ajudar. Por quê? Vamos lá, vamos a um exemplo que vai fazer a gente poder começar a entender as compulsões. E aí eu estou usando, a partir desse momento, a teorização do Mark Solms, tá? Isso não sou, quer dizer, sou eu falando, mas eu estou usando a teorização dele. Vamos dizer que você é criança, você tem lá os seus 3 anos de idade, ou 4, enfim, não sei, e você quer muito um abraço da sua mãe, né? Você quer muito um abraço da sua mãe, só que a sua mãe é uma pessoa meio engraçada. A cada dia ela funciona de um jeito. Não sei porquê, não sei se ela foi diagnosticada com alguma coisa ou não me interessa, mas o fato é que, por alguma razão, num dia você vai lá e ela te dá um abraço, no outro dia você vai lá e ela te dá um tapa. Ela fala, sai daqui menino, não me enche, tá. Isso é a sua mãe. E é muito confuso para você que é tão pequenininho entender que a vida é complicada, que a sua mãe é uma pessoa e que ela está passando por coisas. Você não consegue entender isso, você não consegue pensar sobre isso. E aí, ao mesmo tempo, então, com isso acontecendo, você vai desenvolvendo uma ambivalência afetiva em relação à sua mãe. Literalmente uma ambivalência de afetos. Lembra dos 7 afetos aqui? Então, por um lado, você quer o acolhimento dela, que está ligado ao panic grief, nesses sistemas, do attachment, né? Do vínculo, você quer o acolhimento dela, mas você tem medo dela. Você tem medo. E aí você não sabe como resolver esse problema. Você não sabe como resolver. Você não sabe como enfrentar esse problema. Você é pequeno, você não consegue elaborar tudo isso que a gente consegue elaborar agora nesse canal do YouTube maravilhoso. Não, você fica ali, putz, não consigo. E aí a sua cabecinha, a parte de cima aqui da sua cabecinha, o lobo pré-frontal aqui, esse trem que tem um negócio que chama working memory, memória de trabalho, que fica ali tentando resolver problema ali, como é que faz? Você não consegue resolver. Você não consegue dar conta desse problema enorme. Estou dando só um exemplo, né? E aí você começa a sentir raiva da sua mãe, porque ela está te ameaçando. E então você sente medo, você também sente raiva dela ao mesmo tempo, então, mas você também quer o abraço dela. Então já estão 3 sistemas concomitantemente atuando aí. Você uma hora sente medo, uma hora sente raiva, uma hora sente saudade. Puxa vida, que confusão. Que confusão. E aí você não encontra resposta, e você vê um doce, um pedaço de bolo, uma torta, um chocolate, um troço. E aí você ali vê aquele troço e aí você come, porque você lembra que aquilo é gostoso, aquilo te dá prazer. E aí você come aquilo e aí você tem um breve alívio. E aí você tem um breve alívio dessa excitação toda que estava rolando, assim, uma coisa toda que estava rolando. E aí você então meio que entende. Eu estou sendo simplista, tá? Mas vocês estão entendendo. Você então falou, respondi isso aqui de algum jeito. E aí a serotonina se libera assim no seu corpo, assim, porque você comeu um chocolate, aí você blá, 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 tem um certo alívio. E aí você para, né? Só que esse alívio, concretamente, que o chocolate te trouxe, que é gostoso, é bom, é um prazer, né? Afinal de contas é algum prazer, esse alívio, ele não resolveu a sua necessidade básica, o que você estava buscando com a sua mãe, que era vínculo, que era abraço. Então, chocolate não é abraço, né? Nada é abraço, só abraço é abraço, né? Então, chocolate não é abraço, cachaça não é abraço, heroína não é abraço, muito embora o efeito quimicamente, cerebralmente seja muito parecido, mas não é abraço. Sexo não é abraço, nada disso é acolhimento. Só que então você, a partir daí, estou abrindo esses exemplos todos para você entender que você começa a substituir algo que você busca com uma outra resposta. Só que essa resposta não responde de fato, ou não supre aquela necessidade. Não supre aquela necessidade, essa resposta. Ela não funciona assim. É como se você tivesse com muita sede e alguém te oferecesse um maravilhoso banquete de comida, mas sem água. E aí você fala, vou comer, porque isso aqui é gostoso, eu sei que é. Mas o que eu tinha era sede. Você pode comer quando você quiser, você só vai ficar com mais sede. Só que se você tem um problema de ambivalência com um objeto assim tão intenso, você não vai conseguir resolver isso.
Então você vai introjetar uma resposta a esse problema, você vai botar isso, você vai sair da sua working memory, aqui da sua memória de trabalho, e vai entrar num campo de automatismo da memória. A memória é mais coisa do que o que a gente lembra ou não lembra, né? A memória é uma porrada de coisa que fica aqui por baixo, tem muitos tipos de memória, isso é um assunto vastíssimo, super complexo. Estou aqui resumindo muito, mas o ponto dessa história é que você vai introjetar essa resposta, que é uma resposta ruim. É uma resposta que não é eficaz porque ela não resolve sua necessidade. Entendeu? Então é como se tivesse necessidade, que é de acolhimento, de abraço, só que você sente medo e aí esse conflito não se resolve. Você não consegue resolver. Ela vai me bater ou vai me abraçar? Vai me bater ou vai me abraçar? Isso, estou falando isso, pode estar pensando sobre as relações amorosas aí na frente, né, na sua vida, né? Mas então você vai introjetar essa resposta que é como chocolate. Na dúvida, como chocolate. Na dúvida, como chocolate. Na dúvida, como chocolate. Como chocolate, como chocolate, como chocolate. Você não pensa mais, você só come chocolate. Quando você sente algum tipo de falta, de angústia, de abandono, você come chocolate. E você não consegue mais pensar sobre sua mãe. Você não lembra que ela era assim o assado, porque essa memória foi introjetada, automatizada, empurrada para um campo inconsciente. Você agora só tem a resposta ruim. Sacou? Né? Então, nesse sentido, é uma compulsão à repetição. Compulsão à repetição. Você vai repetir esse comportamento porque ele é a única resposta que você tem, mesmo sendo ela ruim. Sacou? Eu espero que tenha dado para entender. Se não deu, volta aí. Estou dando um exemplo bem simples, né? Mãe, afeto de attachment, de vínculo, violência gera medo, 2 sistemas em choque, encontro uma resposta que eu sou capaz com 4 anos de idade. Comida. Poderia ser outra. Mas nesse caso foi comida porque é mais conectado à oralidade, é um período aí que você, né, bem básico do seu desenvolvimento. Né? Você entendeu que a oralidade talvez resolva, aquele prazer oral, né? E a serotonina no cérebro e tudo mais, mas o prazer oral, a base disso, né? Tá bom, e você entendeu isso, poderia ser outra resposta. E aí isso vai acontecer, por exemplo, na adolescência, com uma série de angústias e com dificuldade de vínculo que a gente sente, porque a gente se vê jogado num mundo mais cruel, cada vez mais cruel, né? Assim, o mundo fica mais cruel quando você vai para a escola, em geral, depois ele fica mais cruel ainda quando você começa a sentir aquele bando de troços que você está sentindo, você não sabe o que fazer, e as pessoas fazem bullying com você, você gosta daquela menina, daquele menino que você não queria gostar, você queria gostar daquele outro menino e tal, o que acontece? Um caos que acontece com você, você não consegue mais se identificar, o seu corpo está mudando, um caos que acontece com você, e aí muita gente nesse momento, sem saber lidar com este caos, com a necessidade de acolhimento que você já não encontra mais muito bem em lugar nenhum, bebe, por exemplo. E aí aprende na adolescência que álcool vai resolver esse troço. Por exemplo, ou drogas de modo geral, ou maconha, ou o que quer que seja. Não estou aqui fazendo um juízo de valor sobre as drogas, tá, gente? Mas não é esse o ponto. Mas então a relação com a droga vai entrar como substituição de uma outra necessidade, né? Então você tem uma outra necessidade, só que você não consegue levar adiante aquela necessidade que te daria um certo trabalho mais complexo que você nem consegue ter, que é tipo conversar com a sua mãe e falar: mãe, então eu queria que a gente conseguisse ter uma relação melhor, e talvez mesmo fazendo isso não vai resolver, porque a sua mãe não vai conseguir ouvir, muito provavelmente, ou possivelmente, pelo menos. Então você não consegue achar uma resposta boa, você não consegue achar uma resposta melhor, então você vai para essa resposta mais fácil, por assim dizer, uma resposta mais direta. Não consigo enfrentar a realidade de outro jeito, então eu ponho alguma coisa para dentro que vai me aliviar, né? Vai me aliviar. Só que esse alívio é falso, porque ele não cumpre a resposta à sua necessidade, ele não resolve, ele é uma resposta ruim. E aí você faz mais, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e você não sabe muito mais por que você faz, por que você continua fazendo. Você sabe que faz mal, pra você, mas você continua fazendo porque é a resposta que você tem. Mas como você não sabe desse tudo que eu acabei de descrever, dessa introjeção desse sistema de resposta, como você não sabe disso, você só se acha um merda. Você fala: por que eu tô fazendo isso de novo? Eu sou um idiota. Por que eu tô bebendo de novo? Por que eu tô comendo de novo? Por que eu tô me enfiando de novo nessa relação abusiva? Por que eu tô fazendo isso de novo? Eu não consigo parar, eu queria parar. Por que eu não consigo parar? Eu não consigo parar, eu queria parar, mas não consigo parar. E aí você faz isso de novo. À medida que você vai fazendo isso de novo, você começa a falar: eu sou masoquista, não é possível, eu quero me machucar, não é possível. As pessoas te dizem isso também, né? Você quer, o que você quer com a sua vida e tal. E você não entende que o que está acontecendo é uma introjeção de uma resposta ruim. E você começa a ficar com raiva de você, né? Você começa a se achar muito idiota, você começa a achar que tem uma coisa de muito errado com você. E as pessoas te dizem isso também. E aí você começa, então, além de tudo que você já sentia, você começa a sentir raiva de você.
Raiva de você por beber de novo, raiva de você por comer de novo, raiva de você por transar de novo com aquela pessoa que não devia. Não devia, vocês estão entendendo, né? Na sua narrativa, não no meu julgamento. Mas então você começa a sentir raiva. E aí, à medida que você sente raiva, você se sente mais angustiado ainda, porque você fala, então eu não mereço ser amado mesmo, porque eu sou muito cagado mesmo, e a gente já falou muito sobre isso, não mereço ser amado, não mereço ser olhado, não mereço nada disso. E aí o que você faz para lidar com essa ansiedade nova que se reduplicou? Qual a sua resposta? Você bebe de novo, come de novo, faz isso de novo, de novo, de novo. Bom, resumo da ópera é mais ou menos esse. Essa é a compulsão à repetição na leitura da neuropsicanálise, não tem pulsão de morte. A pulsão de morte estaria ligada a essa repetição, que é uma tentativa de saída, tá, gente? A repetição é uma tentativa de saída. Ela não é uma tentativa de implosão de você. É uma resposta que não é boa. Só que você não lembra mais, porque aquele conteúdo de memória lá de trás, dos 4 anos de idade, quando a sua mãe te deu um tapa, quando você queria um abraço, ele foi apagado, reprimido, recalcado, jogado para baixo. Ele saiu da memória declarativa episódica e entrou numa memória implícita, não declarativa. Ele sumiu, ele não tem mais. Só o que sobrou disso é o procedimento de resposta. É como quando você aprende a andar de bicicleta. Você não lembra de tudo que você fez para aprender a andar de bicicleta. Você lembra talvez daquele dia que aconteceu tal coisa, e aí o seu pai te ajudou e você caiu, enfim, ou sua mãe, enfim. Você lembra de um fragmentozinho, mas todo o processo de aprender, você não lembra. Você não lembra mais. Ficou sumido lá embaixo. Não tem nem, literalmente, não tem nem mais conteúdo para você lembrar. Não tem mais conteúdo. Esse conteúdo foi apagado. É por isso que a lógica da psicanálise tradicional, que é vamos recuperar essa memória perdida, vamos levar o nosso consciente até o inconsciente e encontrar isso, que é assim muito simplista. Em algum sentido, a origem da lógica da psicanálise, que é trazer a consciência, esse conteúdo, é um problema dentro dessa perspectiva. Porque esse conteúdo desapareceu, ele não está mais, ele virou só automatismo. Se vocês quiserem, eu vou botar um texto para vocês embaixo, que é muito legal, que se chama The Unbearable Automaticity of Being. O insustentável automatismo do ser, que é uma piada com a insustentável leveza do ser, mas é um texto de análise de quanto das nossas escolhas e atuação no mundo é automática. A gente não usa consciência para isso. E a resposta para a quantidade, a proporção é que 95% da nossa ação no mundo, das nossas escolhas no mundo, não são escolhidas conscientemente. São escolhidas inconscientemente. É uma loucura, mas aparentemente é assim. Vou botar aí embaixo para vocês, tá? Mas o ponto é que você não está mais escolhendo conscientemente essa história. Está automatizado no seu inconsciente, esse troço. Está funcionando assim por conta de um conflito de afetos original, que você não conseguia resolver. Você não tinha como resolver esse conflito de afetos com 4 anos. Você não tinha como. Você podia chorar ou bater o pé. Era só o que você podia fazer e você foi comer um chocolate. Tá tudo bem, né? Ou sua resposta introjetada pode ter sido bato o pé e tal. Mas aqui a gente está falando de compulsão, né? De repetição, compulsão e tal. Mas a gente poderia dizer isso. Então, sempre numa briga, numa frustração, eu tenho uma mesma resposta, que é muito infantil, que é bater o pé, jogar coisa, quebrar coisa e tal. Eu faço isso sempre, porque você introjetou assim, porque você não sabia como lidar com isso. Só que isso está perdido lá atrás, você não lembra mais. Isso está literalmente perdido, é triste, mas está perdido. O que sobra pra gente é a repetição do sistema, é a repetição da sua resposta. Então, e aí entra a parte de como é que a gente sai desse negócio. A primeira coisa a se fazer é conseguir perceber os modelos de repetição. Onde eles estão. E aí, vou falar isso com todo amor, tá? Não é porque... A vida é difícil. A vida é uma grande cagada, eu sei. Ela pode ser muito difícil. Mas não é porque o outro faz isso com você toda vez. Isso também. Mas de algum jeito você está repetindo um sistema, né? Se você está bebendo e tal, não é porque a vida é muito difícil. A vida é muito difícil. Ela é para todos nós. Ou, assim, às vezes mais difícil, às vezes menos difícil. Mas, de modo geral, a vida é complicada. Ela envolve frustração e trabalho. E esforço. E luta, né? É luta. É muita luta. Mas, então, se você está sempre fazendo essa resposta, não é porque necessariamente a sua vida é pior. E não é também porque você é um masoquista louco que quer se destruir. Não é por isso, na minha opinião. Não é por isso. É porque você introjetou uma resposta ruim. Inconscientemente, essa resposta rege o seu comportamento. Sem que você perceba, sem que você consiga controlar. Então, a primeira coisa é que você consiga perceber essa resposta acontecendo. Perceber essa resposta acontecendo e entender
qual é o afeto que você está tentando resolver com essa resposta ruim. Não adianta só falar, eu sou compulsivo. Tá, mas qual é o afeto básico que você está querendo resolver? Se você trata só a compulsão, só esse troço aqui, você está fazendo um tratamento de um sintoma. Você não está enfrentando a causa do sintoma. E a causa, como eu estou te dizendo agora, na minha opinião, no que eu posso entender até hoje, é esse afeto que não está sendo contemplado, que não está sendo resolvido, que não está sendo suprido. Essa falta específica lá de amor que você está suprindo com cachaça, ou com chocolate, ou com cerveja, ou com sei lá o quê. Ou com sexo, né? Pode ser também. Mas então, nesse sentido, a gente vai falar mais sobre isso no vídeo com a Flor no domingo, se tudo der certo, mas nesse sentido, sexo não resolve falta de afeto, acolhimento. Tá? Isso é muito importante, por várias razões, mas isso é um outro assunto. Depois a gente desenvolve num outro vídeo, que é um outro assunto mais complexo, mais cheio de coisa. Mas então você tem que conseguir entender que falta é essa, que impulso é esse, desses 7, que impulso é esse. Eu vou chutar aqui que seja vínculo, attachment, vontade de amor, de se sentir amado. 95, 97, 98, 99% das vezes a gente está falando disso, infelizmente. Bom, quer dizer, infelizmente não sei. Porque é um pouco triste que a gente vive uma vida com cada vez menos vínculo nesse sentido, e é óbvio que, porque essa vida tem cada vez menos vínculo, a gente vai desenvolver mais compulsões, como, por exemplo, as redes sociais. E aí a gente teria que fazer distinções entre os tipos de compulsão, né? Por exemplo, a bioquímica específica da heroína e desse tipo de droga, que é uma coisa que está ligada aos opioides, é um opiáceo, então ela replica um opioide fundamental que está ligado ao sistema do attachment, então aí é muito direto, então é muito viciante, é muito radical. A bioquímica, a química da cocaína e estimulantes e café e tal é uma outra coisa, assim, os estimulantes, mas especialmente a cocaína, que está ligado ao seeking, né, que está ligado à busca, esse outro sistema que é o da busca, da dopamina, né, o impulso, é uma outra coisa, mas isso importa menos, eu acho, na história. Eu vou botar um outro texto para vocês aí embaixo também, se vocês se interessar por isso mais, que se chama Notas de Neuropsicanálise sobre a Adição, sobre o vício. Esses textos são todos em inglês. Foi mal, eles são em inglês. Mas, enfim, quem lê inglês está lá. Quem não lê inglês, eu estou aqui tentando explicar isso tudo. Pelo menos eles estão abertos na internet, não tem que pagar. Então é em inglês, mas está aberto. Bom, mas então esse entendimento do vício, né? O vício tem várias maneiras dele se montar, mas a base dessa história toda é uma resposta ruim para uma necessidade que você não está conseguindo suprir com essa resposta, entendeu? E aí você vai repetir, porque você quer conseguir resolver o problema, você vai repetir. Bom, voltando, você tem que entender qual que é a base desse sistema. Você tem que entender o que você está querendo buscar, na verdade, que você está respondendo errado, né? Respondendo de um jeito meio estúpido, mas não é porque você é uma pessoa ruim, é porque você aprendeu no momento mais rudimentar do seu desenvolvimento na vida, que essa era a única resposta possível para aquela ambivalência, para aquela mãe ameaçadora, por exemplo, é só um exemplo. Mas aí você entende do que você está falando, e aí você então passa a pensar, e aí é muito complexo mesmo, porque você passa a pensar que você pode tentar achar respostas melhores para aquilo. Quais seriam as respostas melhores? Né? Vou te dar uma receita de bolo, que não seja o bolo, né? Então, a resposta melhor é que não seja o bolo. A resposta melhor é aquela que estaria um pouco mais ligada à necessidade básica. Então, ao invés de comer o bolo inteiro, a torta inteira, o pacote de Lindt, de Twix, de, sei lá, Smash, ou de o que quer que seja que você come, eu não sei, enfim, né? M&M's, não interessa, dane-se, não importa. O que é que você faz? Ou a cachaça e tal, 25 cervejas, enfim, 40 caipirinhas. É você entender que você está buscando afeto. E aí, então, talvez você pensar respostas que estejam mais conectadas ao afeto. Então, talvez conseguir pensar vínculo. Talvez conseguir falar com a sua mãe. Falar, mãe, você me dá um abraço? Talvez dê muito errado, porque ela continua sendo aquela pessoa complicada. Mas, então, entender que é desse vínculo que você está falando. Você consegue pensar melhor as respostas para esse vínculo? Se sim, maravilhoso. Se é possível, maravilhoso. Partilhar, por exemplo. Tem uma porrada de gente compulsiva, totalmente compulsiva, em casais. Os dois compulsivos. Um bebe muito e a outra não larga o celular, por exemplo, tá? Ou um come muito e tal. Essas duas pessoas aí, que estão juntas, estão buscando a mesma coisa, só que elas estão respondendo errado, e cada um com uma resposta, então elas não conseguem se comunicar. É louco, mas acontece. Então, se essas duas pessoas conseguissem entender que o que elas estão tentando responder com o celular ou com a comida e tal é vínculo, é amor, elas talvez tivessem uma chance melhor de sair disso.
Só que elas não conseguem entender isso, por isso que eu estou dizendo aqui agora. Você está buscando amor, não chocolate. Bom, mas então, a partir daí que você consegue entender e perceber e pensar quais seriam as respostas melhores, você vai aos poucos introjetando um outro sistema de resposta. Isso é complexo, porque aquela resposta base não vai desaparecer. Infelizmente, minha gente, aquela resposta não vai desaparecer. Ela foi introjetada, ela virou inconsciente, ela virou um automatismo. Ela virou um troço lá que você faz. É uma bosta, mas é assim. Ela não vai desaparecer, mas você pode construir uma outra resposta por cima. Você pode consolidar uma outra resposta, que não é aquela. E aí você vai ter duas respostas possíveis para o mesmo problema. Então, quando você sente ansiedade, né, essa falta, você pode ou comer ou conversar com alguém, por exemplo, né? Ou falar com seu marido, companheiro, amigo, mãe e tal, quem quer que seja. Você pode fazer isso, você pode ou comer ou fazer isso. E aí você vai, o mais natural, o mais fácil é comer, porque falar com o outro dá trabalho. Falar com o outro, existe o mundo, né? Existe todo o trabalho que a gente tem que fazer para se relacionar. Então é mais fácil comer. Mas se você consegue, aos poucos, ir criando essa outra resposta para esse problema, essa outra resposta, ela talvez tenha um funcionamento melhor. Ela talvez cumpra para reduzir a sua tensão. Lá o princípio do prazer, lembra? Reduzir a sua tensão. Ela cumpra para reduzir sua tensão. Ela tem a capacidade de reduzir sua tensão melhor do que o chocolate, que vai gerar culpa e tal, e tudo aquilo. Então você vai aos poucos conseguindo sedimentar, construir uma nova resposta, né? Porque ela resolve um pouquinho melhor o impulso básico. E aí essa resposta vai aos poucos sendo consolidada, sendo entendida como uma resposta boa. Isso não é simples assim, como eu estou dizendo, é claro que não é. E aí muito trabalho, terapia, discussão, conversa, entendimento disso e estou fazendo de novo, fiz de novo. E aí tentar não se culpabilizar, porque é um sistema introjetado, não é você que está aí se fazendo mal, não é assim. Então, como é que você consegue ir olhando, fiz de novo, e aos poucos ir produzindo uma outra resposta, né? Que cumpra melhor essa redução de tensão, que é o princípio do prazer do Freud. E aí, só para dar uma coisa, fechar a teoria da história, e o Mark Solms fala isso nesse texto que eu vou botar sobre pulsão, que ele fala sobre pulsão de morte, vou botar um texto para vocês sobre isso. E ele fala também sobre o princípio do prazer e o princípio de nirvana, que está ligado à pulsão de morte, a redução ao zero. É uma coisa linda, mas olha só, eu vou falar porque eu acho muito bonito, mas no fundo, o princípio de prazer e o princípio de nirvana são a mesma coisa. O que a gente quer na nossa vida é reduzir a tensão, e reduzir a tensão é voltar para o zero. Sabe aquela história do animal satisfeito dorme? Então, a gente quer reduzir esse impulso, essa falta, a gente quer reduzir esse negócio que está acontecendo na gente, a gente tem que rebaixar isso. E isso é o princípio de nirvana e é também o princípio do prazer. No fundo, eles são a mesma coisa. A gente quer voltar para o nosso equilíbrio homeostático. Então a gente tem uma certa angústia e a gente quer reduzir essa angústia, né? A gente tem um impulso sexual acontecendo e a gente quer reduzir esse impulso. A gente vai buscar a resolução masturbatória ou sexual com o outro desse impulso e por aí vai. O medo é uma elevação de tensão e a gente quer então reduzir essa tensão e tentar voltar ao não medo. Eu quero não medo. Existe o medo, o que eu faço para sair do medo? Isso é o princípio de nirvana. Então, nesse sentido, o prazer é retornar ao zero. Né? É retornar ao zero. Nunca tem zero, quase nunca tem 0, 0, 0, né? A gente sabe. Tem sempre pequenas variações, mas entender que você quer tentar voltar ao zero. Você quer tentar voltar a essa espécie de equilíbrio homeostático, que você não está sentindo medo, você não está sentindo raiva, você não está sentindo um tesão louco. Tesão é ótimo, tal, sentir, mas você quer resolver aquilo, né? Você vai lá querer resolver. Então, quais são as respostas para você conseguir resolver esse impulso, essa falta específica, essa energia, esse afeto específico? Qual é a melhor resposta? Eu estou simplificando muito, mas o que você tem que fazer é entender que afeto é esse, e como que você está respondendo a ele que não é bom, não é uma boa resposta. E aí tentar produzir aos poucos na vida, sem se cobrar, sem se culpabilizar, tentar produzir respostas melhores para esse afeto. Porque você não é mais aquela criança de 4 anos, você é um adulto agora que consegue pensar melhores respostas. Com a ajuda de alguém, facilita. Tendo alguém para conversar, um terapeuta e tal, facilita. Mas entenda, a base é esse afeto, não é outra coisa. Gente, espero ter ajudado.
de verdade, me digam aí. Você não é alguém, na minha opinião, você não é alguém que está querendo arrebentar a sua própria vida. Você só não sabe como responder à falta que te acomete, entendeu? Que te toma. Mais ou menos isso que eu queria dizer hoje, tá bom? Até semana que vem. Obrigado. Tchau.